Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre alguns casos de racismo que aconteceram recentemente e foram amplamente difundidos pela mídia. Tiveram os dois Mateus, o do Rio, de São Paulo. Do Rio, o rapaz foi trocar um relógio e foi abordado e arrastado de forma truculenta, mesmo estando com a nota fiscal na mão. Ele foi simplesmente, em função da cor, tratado como um marginal. Em São Paulo, um outro Mateus foi humilhado em função também da cor. Também teve o caso da cantora, onde a noiva pediu que ela alisasse o cabelo, porque para ficar melhor na foto, né? E ela usou o cabelo natural, cabelo afro, um cabelo encaracolado, crespo, cabelo de negros. E teve também a juíza que deixou claro, escrito, justificando a sentença, onde ela dizia, em função da raça. E muita gente diz que no Brasil não há racismo. Meu nome é Rosemary Mello, olha, dá o seu joinha aí, se inscreve se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo. Bem, vamos começar com alguns dados estatísticos. Num país que se diz não racista, 76% das pessoas veem que existe racismo no Brasil. 28% admite que tem sim preconceito contra os negros. 12% dizem que não tem racismo no Brasil. Bem, os casos se repetem. Alguns vão para a mídia, outros não. E os que não vão para a mídia são muito maiores. E na maioria das vezes a pessoa só sabe que sofreu racismo quando ela entende exatamente o que é o racismo. Mas de onde vem isso? Eu vou mostrar aqui uma linha do tempo com as políticas feitas para os negros, para nós entendermos de onde vem esse racismo. E por que o país se diz não racista, mas quando se depara com uma situação com uma pessoa negra, aí ela é julgada, condenada, ela é apontada em função da cor, da sua raça. Vamos começar pela primeira lei de educação no Brasil, 1837. E sabe o que dizia? Negros não podem ir à escola. Mais adiante, em 1850, veio a Lei das Terras. E sabe o que dizia? Negros não podem ser proprietários de terras. Depois veio a Lei do Ventre Livre. Legal, né? Nós ouvimos falar, poxa, nasceram livres. Isso foi em 1871. Mas vocês sabiam que a pessoa nascia e ela só podia sair daquela situação de escravidão, ela era livre, mas vivia com a mãe naquela fazenda, obedecia ao dono da fazenda e só podia se dizer livre muito mais tarde. E com certeza nunca eram libertados. Sexagenário, lei do sexagenário, a pessoa estaria, o escravo ou a escrava estaria livre a partir dos 60 anos. Mas a média de vida dos escravos, você sabe qual era? 35 anos por aí. Alguns viviam mais, mas ninguém chegava aos 60. Foi a dita lei para inglês ver. E aí veio a abolição, 1888. Depois de 388 anos de escravidão. E depois da escravidão veio a lei maravilhosa, que era a Lei da Vadiagem, 1890. Sabe como era? O negro que fosse encontrado andando pelas ruas e não tivesse endereço e não tivesse trabalho, seria preso. Quem tinha trabalho naquela época? Me diz. Se depois de mais de 300 anos os negros sendo escravizados e trabalhando de graça, quem ia dar emprego para os negros? Simplesmente criaram a lei da vadiagem e
esses negros e negras eram presos. Imagina só qual era a cor da população carcerária da época. Bem, e hoje? Será que está diferente? Gente, chegamos a 1968, com a Lei do Boi. Foi a primeira lei de cotas. Quando veio a cota para os negros, foi um horror. Mas e a cota do boi? Quem tinha direito? Filhos de proprietários de terra. Então eles tinham direito às universidades federais, simplesmente pelo fato de serem filhos de proprietários de terras. Mas não se esqueçam que antes nós falamos sobre a lei que dizia, né, que negros não podiam ser donos de terra. E chegamos à nossa Constituição de 1988, onde diz que racismo é crime. 488 anos depois, veio uma Constituição que disse que racismo é crime. Porém, para se fazer queixa de racismo, quando se chega a uma delegacia, você crente que, opa, olha, eu sofri um racismo, então você depara com a realidade. Não é racismo, é injúria racial. Ela foi minimizada para injúria racial. Chegamos a esse século, 2001, Conferência de Durban, onde o Brasil reconhece que deve criar políticas públicas de ações afirmativas para diminuir a diferença racial, a diferença entre negros e brancos, dar melhores oportunidades às pessoas negras. Mas isso não foi simplesmente porque o Brasil é bonzinho. Isso vem de luta e muita luta. 2003. Foi estabelecida as diretrizes de base da educação nacional, onde se tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Que, na verdade, isso não acontece. 2009. Primeira política de saúde para a população negra. Porém, nós sabemos que, até hoje, as mulheres negras é que sofrem a maior violência obstétrica. Os bebês, crianças nascidas de mulheres negras têm o maior índice de mortalidade assim que nasce. 2010. O Estatuto da Igualdade Racial. Igualdade racial? O Brasil diz que não é racista, e aí? 2012. A Lei de Cotas, onde favorece a entrada de pessoas negras nas universidades. Gente, até hoje isso causa tumulto, né? Revolta. E dizem assim, uma cota para negros, isso está discriminando. Vocês estão sendo discriminados. Ué, e a lei do boi? Por que ninguém se manifestou? Nós vivemos numa sociedade racista e que não se reconhece racista. As situações de racismo acontecem e são minimizadas, são naturalizadas. Porque num país onde houve tanto tempo de escravidão, não tem como chegar agora sem sequelas. E as políticas não conseguem minimizar essa desigualdade. Daí chegam essas situações das pessoas serem humilhadas, mas ainda bem que tem quem filme e põe nas redes sociais. E aí se diz, gente, racismo existe, olha aí. Mas as pessoas que não têm voz, e onde essas situações não são gravadas, como fica? Nós só sabemos que passamos por situações racistas quando entendemos exatamente o que é o racismo. Porque muitas vezes se sorri e diz, não, impressão sua. Esse é um crime perfeito. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes ele acontece e só quem pratica e a pessoa que é a vítima sabe que ele está sendo praticado. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever
de deixar o seu joinha e espero que vocês tenham gostado e aprendido. Reflitam bastante. Tchau, até o próximo vídeo.